Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Vamos pôr o PS a falar do Conselho. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, a candidata pelo PS à Junta de Freguesia de Santo Estevão, Diva Silva. Diva, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Boa tarde. Como está? Bem, obrigada. Diva, começamos sempre nossa primeira pergunta é sempre dar a conhecer o nosso entrevistado. Portanto, quem é a Diva? Apresente-se. A Diva é uma mulher com 55 anos. Nasci em Benavente, na antiga maternidade e agora transformada na Misericórdia, numa janelinha que ainda lá existe. Fui criada em Santo Estevão, numas casas humildes, num âmbito muito humilde, numas famílias muito humildes. Estudei basicamente até aos meus 13, 14 anos. Depois aí decidi que naquela altura, como o futuro era-nos ainda desconhecido praticamente, não tínhamos aquela ideia de o que é que queríamos fazer ou não, então aí decidi abandonar os estudos e fui trabalhar para o campo, naquela altura que era o que se fazia mais dentro de Santo Estevão. Fui trabalhar para o campo, onde ganhei uma experiência que me amadureceu como mulher. Vivi coisas extraordinárias com várias pessoas de lá, com várias mulheres, algumas já falecidas, infelizmente, outras ainda cá e recordamos muitas vezes o que se passava naquela altura. Depois de, até aos 14 anos, fui viver para Madeira. O meu pai era encarregado em canalização, deu um convite para viver na Madeira para fazer um grande trabalho lá e fui viver com o meu pai para a Ilha da Madeira. Como é que foi essa experiência, sair do nosso concelho para uma ilha tão bonita como é a Ilha da Madeira? Naquela altura era miúda e então a experiência de andar de avião, conhecer novos mundos, porque sou curiosa, muito curiosa. Foi bom, foi muito bom, foi conhecer a ilha, a famosa Ilha da Madeira. Ganhei uma experiência de vida completamente diferente do que estava habituada, outros mundos. Portanto, foi, além de ter visto como é que a Ilha da Madeira é transformada no dia a dia, porque sendo uma ilha basicamente vive através do turismo, não é? Na altura era e continua a ser, mas foi um mundo completamente diferente para mim. Ganhei uma experiência completamente diferente daquilo que estava habituada com 12, 13 anos. Talvez já foram alguns. Já foram alguns. A Diva referiu que é uma mulher curiosa e foi essa mesma curiosidade que a levou a explorar outros mundos, porque não foi só na Ilha da Madeira que a Diva esteve. Não. Depois, mais tarde, tive a experiência de viver para a Inglaterra, ou seja, para ir viver para Jersey. Os meus pais foram primeiro. Infelizmente, naquela altura, nós vivemos tempos muito complicados. E então, a maior parte das pessoas de Santo Estevão e algumas dos arredores foram obrigadas a emigrar. E aí, o meu pai foi primeiro, eu também estava sem emprego naquela altura, ia fazer os meus 18 anos, e como já não estudava, o meu pai, ao convite e quase obrigação naquela altura, porque eram os nossos pais que também mandavam um bocadinho a nós, e fui viver, fiz os 18 anos e fui viver para a Inglaterra. Aí sim foi um abrir caminhos completos de uma vida completamente nova, completamente ao desconhecido, mas foi muito gratificante. A começar pela língua, não é? Sim, sim, sim. Hoje domina bem, é uma língua que domina Sim, bem o sim, inglês. sim, sim, sim. A Diva é candidata à Junta de Freguesia de Santo Estevão, onde a língua, claro, é o português, e temos claro, que falar, claro. é uma brincadeira, temos que falar em português, mas Claro. que interessante saber que domina também o inglês. O que é que sente que retira destas experiências que teve fora de Portugal continental, porque a Madeira pertence a Portugal, mas estas experiências pela Madeira, por Inglaterra, o que é que sente que enriqueceu enquanto mulher? Na Ilha da Madeira, ao contrário da Inglaterra, foram experiências diferentes. Isto porque a Ilha da Madeira, quando eu para lá fui viver, pelo menos na zona para onde eu fui, ainda não tinha canalização, ainda não tinham mercados,
era o único mercado que ainda hoje é o famoso mercado do Funchal, né? Era o único mercado que existia, portanto foi um bocadinho eu estar a viver como se estivesse ainda a viver o passado. Porque nós cá já estávamos mais avançados, não é? E eles lá, como é que era? Isso, como miúda, fez-me um bocadinho de confusão, mas lá está, foi essa a motivação e também a obrigação para o meu pai ir para lá e nós irmos para lá. Pronto, e isso foi. Em relação à Inglaterra, foi uma experiência de sabedoria, de ganhar maior qualidade de vida, de uma aprendizagem de uma língua que para mim era fascinante, sempre gostei muito dessa língua, e ver como é que realmente nós conseguimos estar num país completamente mais avançado. São realidades completamente diferentes. E hoje em dia, o meu filho, pelo menos, a minha filha também tenta, já conseguem levar isso também para ir a outros mundos, ir a outras realidades. A Diva sente que foi, no fundo, uma abertura para quem veio a seguir assim na sua família, que essa sua forma de estar na vida e aquilo que fez e para onde foi, abriu também caminhos para quem veio. Sim, porque a experiência de lá foi o dizer aos meus filhos que o crescimento, o nosso crescimento, não é só estarmos a viver num ambiente fechado, temos que abrir para outros mundos, para as novidades, para o ir ao além, e eu acho que isso foi uma mais-valia para mim. Hoje poder dizer essa experiência, Passei por essa, o que é ser imigrante no fundo, o estarmos longe de casa, o estarmos longe das nossas raízes, que não é fácil, não é fácil. Vem aquela saudade, e quando a saudade aperta não podemos fazer nada, né? Mais ou mais naquela altura éramos ainda por contrato, portanto tínhamos que lá estar aquele tempo e só podíamos voltar às nossas raízes quando acabava o contrato. Foi tempos muito difíceis. No total, entre a Madeira e a Inglaterra, quanto Na tempo é que Madeira esteve tive fora? pouco tempo, era criança, tive pouco tempo, há praticamente 3 anos na Madeira. Na Inglaterra tive 11. Foi algum tempo, né? 10 anos é muito tempo, portanto eu tive mais um. Mas foi um tempo que eu adorei. Não estranhou, por exemplo, o clima, a diferença? Sim, porque agora, embora as temperaturas agora já estejam diferentes, porque o clima está diferente em todo o lado, não é? Não é só aqui. E eu, embora não vá lá, mas ouço as notícias e sei que hoje não é a mesma coisa. Nós naquela altura só tínhamos um mês de verão, tínhamos que aproveitar aqueles diazinhos todos, ao máximo aquelas temperaturas boas para irmos à praia. E hoje não. Mas são duros. Os invernos são muito rigorosos. Não estava habituada à neve, uma coisa que hoje tenho falta disso quando chega o inverno. Mas foi bom, muito bom. Toda esta experiência deixa-me curiosa também sobre o seu percurso profissional. Falou que esteve ligada à agricultura, trabalhou no campo, não é verdade? E que outras experiências profissionais é que teve, nomeadamente nesses... Eu, antes de ir para a Inglaterra, como os meus pais emigraram, eu fiquei cá sozinha, então tive desde trabalho de campo, onde ainda trabalhei na Companhia das Lesírias na Vindima, no arroz, no milho, fez tudo parte do meu percurso aí rural. Depois, na Inglaterra, eu fui como empregada de mesa para os hotéis. Esses foram os meus primeiros trabalhos, foram como empregada de mesa. Depois, na altura, quando os hotéis iam mais para baixo, eu fiz restauração. Okay? Fiz restauração. E foi aí que ganhei a minha experiência em restauração. Os últimos anos eu tive como chefe de sala. Chamam chefe de sala. Nós lá é waitress. E foi o que eu fiz depois lá. Tive a tomar conta de 7 miúdas, que adorei. E essa foi a minha experiência para hoje saber comandar algumas coisas na vida. Então, fala-nos um pouco mais sobre isso. Acho que o facto de termos uma responsabilidade muda-nos um bocado a maneira de ser, termos
tarefas que são nossa responsabilidade no dia a dia, sabermos comandar e não magoar ninguém no fundo, porque eu tinha 7 miúdas completamente diferentes de mim, que tinham que pôr todos os dias umas a fazer uma tarefa, nunca eram as mesmas tarefas, eu fazia questão de não ser monótono, e acho que isso é essencial, não ser monótono, porque cansa o dia a dia, de fazermos sempre as mesmas coisas, e eu tentava que isso não funcionasse assim. E resultou. Foi a Resultou. sua formação de gestão de recursos Sim, humanos. sim, basicamente sim. Sim, isso posso dizer. Iva, agora esta aventura no mundo da política, o que é que levou a aceitar este grande desafio? Eu sou uma mulher que gosto de desafios, gosto do desconhecido, gosto de tudo o que seja aventura. Eu fui uma mulher aventureira. Portanto, quando decidi entrar nesta aventura, as reações lá em casa não foram as melhores. Antes de entrar por aí. Antes de irmos às reações, quero saber o que é que a motivou a aceitar este convite. Eu acho que estamos estagnados um bocadinho ali no tempo. É isso, esse antes tempo, sim. Estagnámos ali um bocadinho e acho que é preciso abrir ali um bocadinho os horizontes e abrirmos um bocadinho ali o renovar de muita coisa. Estamos ali um bocadinho estagnados, habituámos àquilo do dia a dia e eu acho que é importante mudarmos. Fazer ali um renovar da nossa aldeia, que está completamente parada há alguns anos, infelizmente, a meu ver, e precisamos de renovar muita coisa, de mudar muita coisa. Iva, como uma residente de Santo Estevão, como uma habitante, como uma filha da terra que é, conhece perfeitamente essas necessidades. Sim, eu digo na minha apresentação de candidatura que conheço cada canto, cada rosto, não é mentira nenhuma. Portanto, embora esteja afastada aqueles anos que estive a emigrar, não é? Mas continuo a conhecer todas as pessoas, todos os habitantes que lá existem e vou já conhecendo alguns novos, não é? Faço questão de conhecer os novos habitantes. Portanto, eu como habitante de Santo Estevão conheço praticamente todas as ruas, todos os cantinhos, Todas as todas as histórias. histórias, sim, que isso faz parte, não é? Conhecendo-nos nós todos, eu acho que todos nos conhecemos bem uns aos outros. Assim como a própria Diva disse, 55 anos, mas só 14 é que É foi que fora sim, de sim, Santo sim, Estevão. sim. Diva, agora sim a parte das reações. Como é que, vamos começar pela família, como é que a família reagiu? Estava a dizer há pouco que não reagiu muito bem, foi? Conte-nos. Isto basicamente acho que foi há 3 anos atrás. Eu veio por uma brincadeira. Brincadeira não a forma como viu o projeto, mas Não, de pensar a pensar, treinar. sim. E quando disse lá em casa que estou a pensar em candidatar-me a presidente da junta. Não, não. Eu assim, mas porquê? Mãe, não. Diva, não. Eu assim, mas porquê? Tu vais ter imensas dores de cabeça, mas faz parte, tens sido parte da minha vida ter dores de cabeça, ter pedras no caminho, como se possa dizer. Porquê dores de cabeça? Porque Pela parte da política, eu acho que foi mais essa parte aí que eles me meteram medo, porque Mas realmente. porquê é que a política há de trazer Porque eu essa... acho que ainda hoje a política faz confusão a algumas pessoas que acham que ainda a política é um bicho de 7 cabeças. Eu não tenho como isso. Embora esteja há pouco tempo a conhecer o que é que realmente é política, não a tenho como isso. Acho que a pessoa tem que ingressar no dia a dia, de falar, a maneira de como é que se leva as coisas e temos que andar para a frente, não podemos ter isso como obstáculo quando se tem realmente motivação para entrar numa coisa. E foi isso que me levou. Eu sou, como disse há pouco, eu sou uma pessoa decidida, portanto eu levei isto como um desafio, como uma aventura, se assim se possa dizer, como uma aventura, e vamos a isto. É isso mesmo, Diva. E as reações da população de Santo Estevão, como é que está a ser? Olha, Marta, felizmente, eu digo sincera, muito sinceramente, tem sido ótima. A população que me conhece sabe aquilo que eu sou capaz, já me conhece, não é? Sabe que eu, onde meto as mãos, o que faço,
Sou uma mulher trabalhadora, não sou uma mulher de meter as mãos aos bolsos e ficar quieta. Sou uma mulher desinibida, sou uma mulher dinâmica. Como se costuma dizer, para a frente. Para a frentex. Sim, sim, uma mulher para a frentex. Decididamente para a frentex. Portanto, o feedback tem sido ótimo. As pessoas dão-me os parabéns, dizem vai em frente, não desistas, tu vais conseguir, seja o que Deus quiser. Várias maneiras de me abordarem e dizerem: ai, tu és uma mulher que consegues, vai. Eu tenho tido isso como uma experiência boa. Uma experiência Está a boa. gostar do que tem acontecido, de toda a envolvência do grupo? Sim. Eu acho que o facto do meu passado ter sido a lidar com pessoas, né? Porque na restauração lida-se diariamente com pessoas, e eu acho que o convívio, ao fim e ao cabo, o convívio político, pronto, o convívio, é bom. Não posso dizer ao contrário, até agora a experiência tem sido ótima. Diva, quase a terminarmos a nossa entrevista, o que é que nos pode falar sobre a sua equipa? Olha, a minha equipa, eu tentei escolher pessoas um bocadinho como eu. Okay? Um bocadinho como eu. Só um bocadinho. Só um bocadinho. Tenho o Sr. Carlos, que realmente escolhi o Sr. Carlos porque o Sr. Carlos tem uma experiência de vida também imigrante durante muitos anos, portanto tem uma maneira de ver as coisas diferente, não é? A experiência dele de vida no currículo dele é ótimo. Depois tenho a Samantha, que é uma miúda dinâmica, que é uma miúda também que não para, que gosta de ir ao desconhecido. Depois tenho os outros, que eu irei falar um bocadinho mais tarde depois. Mas sim, são todas as pessoas dinâmicas, pessoas que aceitam este desafio com olhos de ver e com vontade de ir para a frente. Diva, há alguma história engraçada que possa partilhar com quem está a assistir? Uma história engraçada da sua vida, da sua infância, da sua experiência lá fora, uma história que destaque. Olha, é assim, de criança a criança, destaca-me uma que eu recordo-me quando era pequenina, mesmo pequenina, eu sempre gostei de fazer tudo sozinha, ainda hoje eu às vezes sou um bocadinho chata porque gosto Eu de... conheço alguém assim. Ainda hoje eu sou complicada porque gosto um bocadinho de... E então houve por acaso uma história engraçada que se a minha mãe depois ouvir isto, acha mesmo que eu tinha que falar nisto, e eu gostei muito de trabalhos manuais. E houve uma certa altura que a minha mãe tinha numa prateleira lá em cima, numa casinha, muitas latas de tinta. E eu achei que algo tinha que mudar de cor. E então, ainda hoje não sou muito grande de altura, sou grande, mas não de altura, eu pus-me em cima de um banquinho para tentar chegar às latas. Só que correu muito mal. A lata ainda por cima era vermelha. Caiu-me em cima da cabeça e eu fiquei cheia de tinta vermelha. A minha mãe não estava no corredor onde vivíamos, à conversa com o senhor, como sinto, e eu desatei a chorar para o corredor. Mãe. Minha mãe, quando me viu toda suja de vermelho, não realizou que era tinta, começou a chorar e aos gritos: ai, a minha filha, o que aconteceu? Quando chegou ao pé de mim, que viu que era tinta, depois deu-me assim umas chineladas, umas coisas, e fui lavar-me no quintal com petróleo naquela altura, que era uma ponta. Sim, isso é uma história marcante. Sim, mas é engraçada, não me marcou psicologicamente, porque achei como miúda, naquela altura que era uma criança, né, com 6 anos, salvo erro, e realmente a ideia de ser independente e achar que aquilo tinha que se mudar de cor, eu fui lá e pronto. E o que é que aprendeu com essa experiência? Deixou de fazer as coisas por si ou aprendeu a fazer com mais cuidado? Com mais cuidado. Não deixei de fazer as coisas por mim, mas com mais cuidado. Hoje em dia as coisas eu pondero um bocadinho antes de as realizar, porque se não o fizermos às vezes corre mal, como aquela vez. Acabou por ser uma experiência enriquecedora, portanto. Sim, todas as experiências são más ou boas, são tudo sempre uma mais-valia. Sempre. Que bom que tem essa plasticidade para ver as coisas desta forma e assim, porque também
é uma estratégia para sabermos lidar com as adversidades da vida e futuramente, se tudo correr bem, com a Junta de Santo Estevão, não é? Surge uma adversidade, um problema e vamos cá ver como é que se pode aprender com isto e como é que se pode resolver. Eu costumo dizer que não tenho problemas. Problemas têm matemática. São situações e nós temos que saber controlar as situações e saber resolver. Umas com mais tempo, outras com menos tempo. Mas temos que saber resolver as situações. Os problemas não existem. Felizmente, eu acho que é assim que se tem que levar. Não podemos estar a pensar que temos problemas no dia a dia. Não. São situações. Temos que saber dar a volta às situações e resolvê-las. Diva, se tivesse que descrever em poucas palavras, que palavras escolheria? Extrovertida, confiante, dinâmica, existem muitas. Teimosa, sou muito teimosa. Então, Teimosa ou persistente, são coisas diferentes. As duas, Marta, temos que ser sinceros. Desculpa. Sinceridade. Temos que ser sinceros. Não, eu gosto muito de dizer que sou muito teimosa. Não é bonita a palavra e às vezes, se calhar, as pessoas interpretam de maneira diferente, não é? Mas eu acho que sou. E acho que essa teimosia na minha vida, no meu percurso de vida, acho que resultou muito bem. Ser teimosa e a teimar mesmo muitas vezes e resultou muito bem. Diva, foi verdadeiramente um gosto tê-la aqui connosco. Igualmente. Muito obrigada. Obrigada a si que assistiu desse lado. Espero encontrá-lo e encontrá-la em novos episódios. Diva, queres despedir de quem nos está a assistir? Uma boa tarde a todos e a todas. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada.